Graça e paz, pessoal. Seja muito bem-vindo ao meu canal. E nesse vídeo eu quero chamar sua atenção para um texto que encontra-se em João capítulo 5, verso 39, que Jesus censura a elite religiosa de sua época, dizendo o seguinte: examinai as escrituras, porque julgais nelas ter a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Meus irmãos, eu quero deixar claro aqui que esse texto, Jesus não está elogiando a elite religiosa por examinar as escrituras. Na verdade, ele está censurando a elite religiosa de sua época, porque eles examinavam as escrituras, mas não conseguiam perceber o Cristo que estava revelado ali diante dos seus olhos. Então Jesus faz uma censura a eles e os diz que eles examinam as escrituras, mas eles não conseguem perceber, não conseguem ver que elas estavam apontando para uma única pessoa que estava agora diante dos seus olhos, que era o Senhor Jesus Cristo. Portanto, esse não é o ponto que eu quero destacar. O que eu quero frisar, na verdade, aqui, é que a Bíblia consiste nos seus 66 livros do Antigo Testamento. Eles foram produzidos por inspiração divina, unidos e preservados pela providência de Deus, de forma que operam em conjunto e são mencionados como uma única obra. Em Marcos capítulo 12, verso 24, o texto nos diz: respondeu-lhe Jesus: não provém o vosso erro de não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. A Bíblia, meus irmãos, é a revelação verbal de Deus, é a sua voz. Todas as palavras da Bíblia, elas foram inspiradas diretamente por Deus. Ele determinou que os homens registrassem palavras exatas que determinou usar para comunicar seus pensamentos. Toda a Bíblia é a respeito de Jesus Cristo. Do livro de Gênesis ao Apocalipse, tudo na Bíblia aponta e tipifica Cristo como Redentor e Salvador de seu povo. Todos os eleitos de Deus, em todos os tempos da história, ninguém jamais foi ou será salvo à parte do sacrifício perfeito e infinito de Cristo. João capítulo 14, verso 6 nos diz que: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. A palavra é um símbolo, e um símbolo pode muitas vezes representar uma ideia ou um conjunto de ideias. Portanto, a linguagem humana é suficiente para comunicar qualquer coisa procedente de Deus ou referente a Ele. Qualquer limitação no entendimento da Bíblia procede da incapacidade humana de pensar ou processar as ideias comunicadas por Deus. Pelo fato de Deus ter criado o homem à sua imagem, o homem, apesar da queda, conta com a capacidade de pensar ou processar corretamente as ideias comunicadas por Deus, vindo a conhecer desta forma a verdade que é a palavra de Deus. Em João capítulo 8, verso 32, texto conhecido nos diz: e conhecereis a verdade vos libertará. A Escritura é a unidade consistente. Cada documento é integralmente coerente e todos os documentos concordam entre si. Ela não contém contradições lógicas, paradoxos ou mistérios reais ou aparentes. Todos os mistérios e profecias do Velho Testamento são revelados na pessoa de Jesus Cristo. A percepção de uma aparente contradição bíblica significa que se trata apenas de uma ilusão ou má interpretação, uma falsa percepção da mente humana e não de uma característica do texto. Romanos capítulo 3, no verso 4, nos diz que de maneira nenhuma seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificados nas tuas palavras e venhas vencer quando fores julgado.
A Escritura é infalível e inerrante. Da mesma forma como Deus não mente nem erra, a Bíblia, cujas palavras são as próprias palavras de Deus, não mente nem erra. A Bíblia não pode conter nem contém erros, quer em relação às questões espirituais, históricas ou de outra natureza. Ela está certa em todas as suas afirmações e inferências. A pessoa que considera qualquer porção da Escritura falível ou errada não tem motivo para se dizer cristão, viu? Depois de ser repreendida, admoestada e advertida, caso não se arrependa, deve ser afastada da congregação para que não propague falsas doutrinas e, por intermédio de seu erro, venha a tropeçar o irmão mais fraco, como Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 18, verso 6. Qualquer, porém, que fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. A Escritura detém autoridade. Ela é mais que um instrumento, é a própria voz de Deus. Sua autoridade é idêntica à autoridade de Deus. Não há diferença entre um pronunciamento de Deus e um pronunciamento da Bíblia. E não há diferença entre obediência a Deus e obediência à Bíblia. Crer em um e lhe obedecer equivale a crer no outro e obedecer-lhe. Romanos, capítulo 9, verso 17 diz: porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. A Escritura, meus irmãos, de forma geral, é clara e de fácil entendimento. Ela comunica sua mensagem com eficiência a todos os tipos de homens em tempos, culturas diferentes. Os princípios básicos e fundamentais da fé cristã, incluindo-se o conhecimento necessário e suficiente para a salvação. Todavia, como disse Lutero, a pregação só chega até os ouvidos do homem. O caminho até a mente é percorrido apenas pela operação do Espírito. Por isso, homens de grande cultura e preparo não conseguem entender as doutrinas bíblicas, ao passo que pessoas de extrema simplicidade podem compreender as doutrinas básicas das Escrituras. Em Atos capítulo 16, verso 14, o texto nos diz que certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. A Escritura é suficiente. Ela contém a informação necessária à salvação, ao progresso espiritual e orientações pessoais. Todo necessário para alguém viver de forma plenamente agradável a Deus, ela contém a informação necessária à visão do mundo, conforme os preceitos de Deus, o conceito verdadeiro da realidade material e espiritual, do conhecimento da ética e de outras questões. Revelações extrabíblicas, relatos de vida e experiências pessoais, sensações, visões e novas profecias são inúteis e desnecessárias. Todas as alegações concernentes a revelações extrabíblicas devem ser testadas e os falsos mestres afastados da igreja. Em Gálatas capítulo 1, verso 8. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. A Escritura autentica a si mesma, ela se sustenta pela excelência e suficiência de seu conteúdo e independe de outras comprovações ou promessas. O sistema de crença cristã recebe a Escritura como seu primeiro princípio inquestionável. A doutrina é baseada unicamente neste princípio e todo o restante do sistema se segue por meio de deduções lógicas a partir da própria Escritura. Este primeiro princípio prova verdadeiro por si mesmo, pois não existe nada antes dele que possa contestá-lo. E desta forma, todas as proposições deduzidas dele também são verdadeiras. Pelo fato de a Escritura ser verdadeira, ela contradiz
e condena todos os outros sistemas de pensamento, o que torna o ecumenismo, o sincretismo religioso e a convivência com falsas doutrinas na igreja inaceitável pela fé cristã. Em 2 Coríntios capítulo 6, verso 14, Paulo nos diz: não vos ponhais em julgo desiguais com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? O cristianismo é a única religião onde a salvação do homem é provida unicamente por Deus. Em todas as outras religiões, o homem tem que fazer alguma coisa de si mesmo para a sua própria salvação. Como consequência, todo aquele que acredita que tem que fazer algo pela sua própria salvação, em cooperação ou adição ao sacrifício de Cristo, não pode ser considerado cristão de forma alguma. Em Efésios capítulo 2, verso 8 nos diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Portanto, meus irmãos, Deus em Cristo muito te abençoe com essa reflexão. Valeu e até o próximo vídeo.